como ele é, que é de Chandramukha Swami, que aqui está, Swadhyaya. E nós estamos aqui no capítulo, que é a página 58, que vai ser Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso 38, pontos filosóficos, liberdade das reações. Só um minutinho aqui que eu estou vendo se esse aqui já foi lido. Tá, então é o seguinte. Então aqui nós estamos na questionário do capítulo da Pérola 11. Não, que também já foi lido. Então, nós estamos aqui na Buddha Yoga, que é a Pérolas da Bhagavad Gita. Nós estamos aqui na Buddha Yoga. Buddha Yoga, Sankhya, aliás, na verdade, filosofia, pontos filosóficos principais. Esse aqui é o correto, tá? Eu tô... Hare Krishna, uma boa noite a todos. Filosofia Sankhya. Filosofia Sankhya. Segundo Nirukti, ou dicionário védico, Sankhya significa aquilo que, ao referir-se a um assunto, descreve-o em minúcias. O Sankhya diz respeito àquela filosofia que descreve a verdadeira natureza da alma. A Yoga envolve o controle dos sentidos. Sankhya do verdadeiro Kapila. Eu já li isso, mas eu vou continuar lendo, que é um assunto muito interessante, já foi lido na aula passada, ok? Mas eu vou continuar lendo. Muito antes da Sankhya, o impostor Kapila. A filosofia Sankhya foi apresentada no Srimad Bhagavatam pelo verdadeiro Senhor Kapila, uma encarnação do Senhor Krishna, que explicou a sua mãe, Devahuti. Ele explicou claramente que o Purusha, ou Senhor Supremo, é ativo e que ele cria, lançando seu olhar sobre a Prakriti. Isto é aceito nos Vedas e na Gita. A descrição dos Vedas indica que o Senhor lançou o olhar sobre a Prakriti, ou natureza, e fecundou-a com as almas atômicas individuais. Todos esses indivíduos estão trabalhando no mundo material em busca de prazer dos sentidos e sobre o encanto da energia material. Pensar ser os desfrutadores. Já foi lido, mas sempre há tópicos, a leitura sempre é mais esclarecida quando você lê novamente, né? Buddha Yoga. Arjuna já aceitou Krishna como seu mestre espiritual, rendendo-se a ele. Shishyateham siddhi mam tuam prapanam. Consequentemente, Krishna vai passar a falar-lhe do processo de trabalho em Buddha Yoga ou Karma Yoga e, em outras palavras, a prática do serviço devocional apenas para a satisfação dos sentidos do Senhor.
A prática do serviço devocional apenas para a satisfação dos sentidos do Senhor. Repetir. Esse Buddha Yoga é claramente explicado no 10º capítulo, 10º verso, como sendo comunhão direta com o Senhor, que, como Paramatma, está situado no coração de todos. Sankhya Yoga e Buddha Yoga. O Senhor Krishna fez uma descrição analítica da alma só para trazer Arjuna ao nível de Buddha Yoga ou Bhakti Yoga. Logo, a Sankhya do Senhor Krishna e a Sankhya do Senhor Kapila, como é descrito no Bhagavatam, são a mesma coisa. Todas elas são Bhakti Yoga. E o Senhor Krishna disse, portanto, que só a classe de homens menos inteligentes faz distinção entre Sankhya Yoga e Buddha Yoga. Princípios de Buddha Yoga. Ali atrás vocês estão vendo um quadro muito interessante da Prabhupada com seus discípulos, né, caminhando, né? E Srila Prabhupada, todas as vezes que ele está caminhando, ele está pregando a consciência de Krishna, né? Esse é o processo da consciência de Krishna, é pregar sobre a consciência de Krishna, né? Então, princípios da Buddha Yoga. Deve-se, portanto, compreender que Buddha Yoga significa agir em consciência de Krishna, com bem-aventurança e conhecimento acerca do serviço devocional. Aquele que trabalha só para a satisfação do Senhor, sem se importar com o grau de dificuldade encontrado na execução de seu trabalho, age sob princípios de Buddha Yoga e encontra-se sempre em bem-aventurança transcendental. Por meio dessa ocupação transcendental, a pessoa, pela graça do Senhor, alcança automaticamente toda a compreensão transcendental. E assim, sua liberação é de fato completa, sem que precise empreender outros esforços para adquirir conhecimento. Muito bem explicado, né? Verso 40, pontos filosóficos principais. Qualidade transcendental do trabalho. A atividade em consciência de Krishna ou agir para o benefício de Krishna sem exigir em troca a satisfação dos sentidos é a mais elevada qualidade transcendental do trabalho. A atividade em consciência de Krishna ou agir para o benefício de Krishna sem exigir troca a satisfação dos sentidos é a mais elevada qualidade transcendental do trabalho. Não há impedimento para tal atividade, mesmo que tenha sido apenas um pequeno começo. Tampouco pode-se perder este serviço em etapa alguma. Qualquer trabalho iniciado no plano material deve ser completado. Caso contrário, toda a tentativa se torna um fracasso. Mas qualquer trabalho iniciado em consciência de Krishna tem efeito permanente, mesmo inacabado, né? Isso é da Bhagavad Gita, né? Krishna fala isso, né? Que todo serviço que você presta não tem perda, né? Não há perda nem diminuição, né? Você já começou, o seu serviço já começou, mesmo que você pare de executar serviço devocional, mas já está garantido lá no seu saldo bancário, né? O serviço que você prestou para Krishna. Krishna é tão bondoso que ele aceita. Mesmo que você se envolva com atividades materiais, mas está depositado lá, né? Trabalho material e trabalho em consciência de Krishna. Quem executa este trabalho não sai perdendo, mesmo que seu trabalho em consciência de Krishna esteja incompleto. 1% em consciência de Krishna produz resultados permanentes, de modo que se começa em seguida a partir do ponto de 2%. Enquanto a atividade material sem um sucesso 100%, não há lucro.
A Jamila cumpriu o seu dever com alguma porcentagem de consciência de Krishna, mas pela graça do Senhor, o resultado que ele obteve no final foi 100%. Agir de modo a obter resultado permanente. As atividades materiais e seus resultados cessam quando o corpo acaba, mas o trabalho em consciência de Krishna nos traz de volta à consciência de Krishna, mesmo após a perda do corpo. Temos, pelo menos, a certeza de que, na próxima vida, vamos nascer num corpo de novo, como ser humano, ou na família de um grande brahmachari, de grande brahmana, culto, ou numa família rica e aristocrática. Condições essas que nos darão mais uma oportunidade de elevar-nos. Esta é a qualidade única do trabalho feito em consciência de Krishna. Nada se perde, né? Dijatamam prapajante tam sataiva bhajame aham, né? Tudo que você faz em consciência de Krishna, nada se perde. Verso 41. Vyavasayatmika é forte fé que, pela consciência de Krishna, eleva-se à mais alta perfeição da vida. Analogias sobre a perfeição do agir. Assim como quem rega a raiz da árvore automaticamente distribui água às folhas e galhos. Da mesma forma, quem age em consciência de Krishna pode prestar maior serviço a todos, a saber, a si mesmo, à sociedade, ao país e à humanidade, etc. Se Krishna fica satisfeito com as ações de alguém, então todos ficarão satisfeitos. Pontos filosóficos principais. Fé transcendental. Ter forte fé em que, pela consciência de Krishna, a pessoa eleva-se à mais alta perfeição da vida, chama-se inteligência Vyavasayatmika Buddhi. A Chaitanya Charitamrita Madhya 27 e 62 afirma: Shraddha Sabde Viswasa Kaheshru Sudridha Nishchaya Krishna Bhakti Kaila Sarva Karma Kripahaya. Fé significa confiança inabalável em algo sublime. Quando alguém está ocupado nos deveres da consciência de Krishna, não precisa agir em função do mundo material, mas como se tivesse obrigações para com as tradições familiares, a humanidade ou a nacionalidade. Propósito da consciência de Krishna. Propósito resoluto de alguém consciente de Krishna baseia-se no conhecimento Vasudevaha Sarvam Iti Namahatma Sudulavaha. A pessoa em consciência de Krishna é uma alma piedosa raramente encontrada e que sabe perfeitamente que Vasudeva ou Krishna, a raiz de todas as causas manifestas, assim como quem rega a raiz da árvore, automaticamente distribui as folhas, a água, as folhas e galhos. Da mesma forma, quem age em consciência de Krishna pode prestar maior serviço a todos, a saber, a si mesmo e à sociedade, país, a humanidade, etc. Se Krishna ficar satisfeito com as ações de alguém, então todos ficarão satisfeitos. Estou repetindo, mas é preciso repetir isso, que é uma estrofe muito importante, né, dentro da consciência de Krishna. Satisfação do mestre espiritual. Para ser versada em consciência de Krishna, para ser versado em consciência de Krishna, a pessoa tem que agir firmemente e obedecer ao representante de Krishna.
É dever aceitar as instruções do mestre espiritual genuíno como a missão de sua vida. Em suas famosas orações ao mestre espiritual, Srila Vishwanath Chakravarti Thakura nos dá a seguinte instrução: Yasya prasada bhagavat prasado, yasya prasada nagati kutopi, dayam stuvam tasya trisidyam, vande gurosi charanara vrinda. Com a satisfação do mestre espiritual, a suprema personalidade de Deus fica satisfeito. E quem não satisfaz o mestre espiritual não tem a possibilidade de ser promovido ao plano da consciência de Krishna. Devo, portanto, meditar em sua misericórdia e implorá-la 3 vezes por dia, oferecer minhas respeitosas reverências a ele, meu mestre espiritual. Krishna. Continuando aqui, questionário da página 12, de acordo com o significado de Bhaktivedanta, verso 39 a 41 do capítulo 2. Primeiro, dizer-te sobre a diferença entre a verdadeira e a falsa filosofia Sankhya, porque a proposta de não lutar de Ajna se baseia no gozo dos sentidos. Terceira, explica a diferença entre Purusha e Prakriti. Quarta, qual a última armadilha de Maya? Quinta, explica o significado de Buddha Yoga. 6. Por que não há diferença entre Sankhya Yoga e Buddha Yoga? 7. Por que no caminho do serviço devocional não há perda? O que significa inteligência vyavasayatmika? 8. 9. Qual a maior perfeição da consciência de Krishna e como ela é obtida? 10. Explique Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadulabha. Explique a analogia da da raiz da árvore. 11. 12. Como o serviço na consciência de Krishna é mais adequadamente praticado? 13. Explica a citação sobre a importância da satisfação do mestre espiritual feita por Srila Vishwanath Chakravarti Thakura. Então, aí está um questionário da página 12, né? Pérola 12. Agora, Pérola 13. Palavras floridas dos Vedas. 42 a 43. Os homens de pouco conhecimento estão muitíssimos apegados às palavras floridas dos Vedas, que recomendam várias atividades fruitivas àqueles que desejam elevar-se aos planetas celestiais. Com o consequente bom nascimento, perder poder e assim por diante, por estarem ávidos em satisfazer os sentidos e ter uma vida opulenta, eles dizem que isso é tudo o que importa. 44. Nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação dos sentidos e à opulência material e que se deixam confundir por essas coisas, não ocorre a determinação resoluta de prestar serviço devocional ao Senhor Supremo. 45. Os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Ó Arjuna, torna-se transcendental estes 3 modos, liberte-se de todas as dualidades e de todos os anseios advindos da busca do lucro e segurança e se estabeleça no eu. Krishna falando para Arjuna, falando para nós mesmo, né? Que isso tudo aqui é para nós mesmos. Todos os propósitos satisfeitos por um poço pequeno podem imediatamente ser satisfeitos por um poço grande, um grande reservatório de água. De modo semelhante, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos
por aqueles que conhecem o seu propósito subjacente. 42, 43, glossário. Karma Kanda, caminho de atividades frutivas. Toma, sacrifício para elevar a pessoa aos planetas celestiais. Somarasa, bebida celestial que torna uma pessoa imortal. Nandana Kanana, jardins celestiais com belas mulheres e abundante suprimento de Somarasa. Analogia sobre a atração por opulências materiais. Assim como os tolos apegam-se às flores das árvores venenosas sem saber o resultado de tal atração, homens não iluminados são igualmente atraídos por essas opulências celestiais, com seu consequente desfrute do sentido. Pontos filosóficos principais. Ignorando o resultado de Karma Kanda. As pessoas em geral não são muito inteligentes e devido à ignorância elas ficam muito apegadas às atividades frutivas recomendadas nas porções de Karma Kanda e nos Vedas. Só lhes interessam propostas para a gratificação dos sentidos e para o desfrute de vida no céu, onde há possibilidade de vinho e de mulheres, opulência material é muito comum. Nos Vedas recomenda-se muitos sacrifícios para a elevação aos planetas celestiais, especialmente os sacrifícios de Yotistoma. De fato, declara-se que qualquer um que deseja elevar-se aos planetas celestiais deve executar tais sacrifícios. E homens com um pobre fundo de conhecimento pensam que todo o propósito da sabedoria védica se resume nisto. Por isso, Shri Narada Muni fala para Srila Vyasadeva, que Srila Vyasadeva compilou parte dos Vedas, e que as pessoas só estavam muito ocupadas na gratificação dos sentidos, de opulência material, Kama Artha não moksha, liberação, só Kama e Artha, atividades fruitivas, desejos materiais. Então, Shri Narada Muni explica para ele que ele tinha que explicar sobre a personalidade de Deus, o serviço devocional Bhakti Yoga. É muito difícil que essas pessoas inexperientes se sentem com determinação, se situem com determinação na consciência de Krishna. Assim como os tolos apegam-se às flores das árvores venenosas sem saber o resultado de tal atração. Assim como o camelo, a girafa, ela mastiga plantas com espinho e mastiga e está comendo seu próprio sangue, ela está comendo, Homens são iluminados, são igualmente atraídos por essas experiências. Homens não iluminados são igualmente atraídos por essa opulência celestial, como com seu consequente desfrute dos sentidos. Verso 44, glossário, Samadhi, mente fixa na compreensão do eu. Pontos filosóficos importantes. A impossibilidade de alcançar o Samadhi. Samadhi quer dizer mente fixa. O dicionário védico, Nirukti, diz que Samyag Adiyate Ismin Atma Tattva Yatatmyam. Quando fixa para entender o eu, disse que a mente está em Samadhi. Samadhi nunca é possível para pessoas interessadas em satisfazer
os sentidos materiais, nem para aqueles que se deixam confundir por essas coisas temporárias. O processo da energia material acaba condenando-os. Verso 45, glossário. Brahma Jigyasa, questões sobre a transcendência suprema. Karma Kanda, a parte dos Vedas que propicia o gozo dos sentidos regulado. Upanishads, a parte dos Vedas que trata da compreensão espiritual e marcam o começo da vida transcendental. Pontos filosóficos. O papel dos Vedas. Todas as atividades materiais envolvem ações e reações nos três modos da natureza material. Elas se destinam aos resultados frutivos que causam o cativeiro no mundo. Material. Os Vedas dão especial atenção às atividades frutivas para que o público, em geral, aos poucos eleve-se ao campo de satisfação dos sentidos. Os Vedas dão especial atenção às atividades frutivas para que o público, em geral, aos poucos eleve-se do campo da satisfação do sentido a uma posição no plano transcendental. Assim como Krishna e Arjuna, Krishna e uma pessoa estão na mesma árvore, um do lado do outro. Uma está desfrutando dos frutos da gratificação dos sentidos e Krishna só está observando, tentando, e acaba Krishna ajudando o seu amigo que está ali, só desfrutando, através de um mestre espiritual, através da literatura, e por diante, Transcendendo os Vedas, Arjuna, um aluno e amigo do Senhor Krishna, é aconselhado a elevar-se à posição transcendental, ingressando na filosofia Vedanta, onde no começo há o Brahma Jigyasa, ou questões sobre a transcendência suprema. Propósito da sabedoria védica. Todas as entidades vivas que estão no mundo material empreendem árdua luta pela existência. Para o benefício delas, o Senhor, depois da criação, no mundo material, deu a sabedoria védica, que as ensina como viver livres do enredamento material. Quando termina as atividades do gozo dos sentidos, a saber, as descritas no capítulo Karma Kanda, então aparece a oportunidade para a compreensão espiritual, oferecida sob a forma das Upanishads, que fazem parte dos diferentes Vedas, assim como a Bhagavad Gita, que faz parte do quinto Veda, a saber, o Mahabharata. E as Upanishads marcam o começo da vida transcendental, transcendendo as dualidades materiais. Enquanto se está no corpo material, há ações e reações nos modos materiais. Deve-se aprender tolerância no sofrer das investidas das dualidades, tais como falsidade, felicidade e tristeza, frio e calor. E, aprendendo a tolerar essas dualidades, ficaremos livres das ansiedades produzidas pelo ganho e perda. Essa posição transcendental é alcançada em plena consciência de Krishna, quando a pessoa se coloca em completa dependência da vontade de Krishna. Verso 46, pontos filosóficos principais. Karma Kanda. Karma Kanda e autorrealização. Os rituais e sacrifícios mencionados na divisão Karma Kanda da literatura védica
destina-se a encorajar o desenvolvimento gradual da autorrealização. É o propósito, e o propósito da autorrealização é afirmado claramente no 15º capítulo da Bhagavad Gita. 15:15. O propósito de estudar os Vedas é conhecer o Senhor Krishna, a causa primordial de tudo. Logo, autorrealização significa compreender Krishna e nossa eterna relação com Ele. Compreendendo os Vedas. Deve ser bastante inteligente para compreender o propósito dos Vedas, sem deixar apegar apenas aos rituais. Não se deve desejar elevação aos reinos celestiais, visando uma qualidade melhor de satisfação dos sentidos. Nessa era, não é possível para o homem comum seguir todas as regras e regulações dos rituais védicos. Nem lhe é possível estudar exaustivamente todo o Vedanta e os Upanishads. É preciso muito tempo, energia, conhecimento e recursos para pôr em execução os propósitos dos Vedas. Dificilmente isso é possível nesta era. Verdadeiro vedantista. O melhor propósito da cultura védica é alcançado cantando o santo nome do Senhor, como foi recomendado pelo seu Chaitanya, o libertador de todas as almas caídas. Nesta era de Kali, a maioria da população é tola e não recebe o necessário treinamento para compreender a filosofia Vedanta. Cumpre o melhor propósito da filosofia Vedanta quem canta o santo nome do Senhor e não comete ofensas. Vedanta é a última palavra em sabedoria védica, e o autor conhecedor da filosofia Vedanta é o Senhor Sri Krishna, o maior vedantista e a grande alma que sente prazer em cantar o santo nome do Senhor. Este é o objetivo último de todo misticismo védico. Vou ler uma coisa aqui, licença. Então, continuando aqui, questionário Pérola 13. De acordo com o significado do Bhaktivedanta 42 a 46 do capítulo 2. Primeiro, disserte sobre o seguinte tema. As atividades frutivas da seção Karmakanda dos Vedas se destinam aos menos inteligentes. Segundo, explique o significado de Samadhi. Terceiro, se as ações frutivas causam cativeiro material, por que os Vedas as recomendam? O que são os Upanishads? 5. Como superar a dualidade e livrar-se das ansiedades de ganhos e segurança? Sexta, qual é o propósito último do estudo dos Vedas? 7. Explique, de acordo com a citação do Srimad Bhagavatam 3.37.7, quem canta o santo nome está mais elevada na plataforma da autorrealização. Oitava, considerando as dificuldades dessa era, como se pode cumprir o propósito da cultura védica? Descreve o passatempo entre o Sr. Chaitanya e Prakashananda Saraswati. 10. Explique por que o maior vedantista é a grande alma que canta o santo nome. Pérola 14. Libertando-se das atividades fruitivas. Capítulo 11, verso 47 a 53.
47. Você tem direito a executar seu dever prescrito, mas não tem o direito aos frutos da ação. Jamais se considera a causa ou o resultado de suas atividades e jamais se apegue a não cumprir, a não cumprimento de seu dever. 48. Desempenhe o seu dever com equilíbrio ou ágil, abandonando todo apego ao sucesso ou fracasso. Tal equanimidade chama-se yoga. 49. Ó Dhananjaya, mantenha todas as atividades abomináveis bem distante através da prática do serviço devocional e nessa consciência renda-se ao Senhor. Aqueles que querem gozar o fruto de seu trabalho são mesquinhos. 50. Aquele que está ocupado no serviço devocional livra-se tanto das boas quanto das más ações, mas mesmo durante esta vida. Portanto, empenha-se no yoga, que é a arte de todo o trabalho. 51. Ocupando-se do serviço devocional ao Senhor, grandes sábios ou devotos livram-se dos resultados de trabalho no mundo material. Agindo assim, eles ficam livres dos ciclos de nascimentos e morte e passam a viver além de todas as misérias, indo de volta ao Supremo. 52. Quando sua inteligência superar a densa floresta da ilusão, você se tornará indiferente a tudo que foi ouvido e a tudo que há de se ouvir. 53. Quando sua mente deixar de se perturbar-se pela linguagem florida dos Vedas, e quando se fixar no transe da autorrealização, você então terá atingido a consciência divina. Quarenta e sete pontos filosóficos principais. Deveres prescritos, trabalho por capricho e inação. Fazem-se, tem-se que agir aqui três considerações. Tecem-se aqui três considerações. Deveres prescritos, trabalho por capricho e inação. Os deveres prescritos são atividades impostas segundo os modos da natureza material adquiridos pela pessoa. Trabalho por capricho significa ações sem a sanção da autoridade. A inação significa não executar os deveres prescritos. O Senhor considerou ágil a não ficar inativo, mas executar seu dever prescrito sem se apegar ao resultado. Alguém que se apega ao resultado do trabalho, do próprio trabalho, é também a causa da ação. Assim, ele desfruta ou sofre o resultado de tais ações. 3 subdivisões dos deveres prescritos. Quando os deveres prescritos, eles podem incluir-se em 3 subdivisões, a saber, trabalho de rotina, trabalho de emergência e atividades desejadas, trabalho de rotina executado por obrigação segundo as prescrições das Escrituras, sem desejo dos resultados e ação no modo da bondade. O trabalho visando o resultado torna-se a causa do cativeiro, portanto, o trabalho assim não é auspicioso. Todos têm direito de propriedade em relação aos deveres prescritos, mas deve-se agir sem apego ao resultado. Tais deveres obrigatórios ou abnegados, sem dúvida, conduzem a pessoa no caminho da liberação. Lutar sem apego. O Senhor aconselhou que Arjuna lutasse por mero dever, sem apego ao resultado. Sua não participação na batalha é outro aspecto de apego. Esse apego nunca leva ninguém a caminho da salvação. Qualquer apego, positivo ou negativo, é causa de cativeiro.
A inação é pecaminosa. Por conseguinte, lutar como uma questão de dever era o único caminho auspicioso que propiciaria ajna a salvação. Verso 48, glossário: Yoga, concentração mental no Supremo, controlando os sentidos sempre perturbadores. Pontos filosóficos principais. Yoga significa concentrar a mente no Supremo e concentrar os sentidos e os sempre perturbadores sentidos. E quem é o Supremo? O Supremo é o Senhor, e porque Ele mesmo está dizendo a Ajna que lute. Ajna nada tem a ver com os resultados da luta. Um minutinho só, Hare Krishna, estamos parando aqui, tá? Então, até a próxima.